entendermos um pouquinho a questão da graça, de quem é a graça. João aqui, ele está falando duas coisas muito importantes. Ele está falando aqui a respeito da lei e a respeito da graça. E se nós formos ver, a lei ela é totalmente oposta àquilo que a graça é. Nós sabemos que a lei ela é santa, nós sabemos que a lei foi algo enviado por Deus. Mas mesmo assim, quando nós olhamos para a graça, nós vemos que ela é totalmente o oposto da graça. A lei ela veio simplesmente para dizer aquilo que o homem poderia fazer. Aquilo que o homem teria que fazer pelo seu próprio esforço para poder alcançar alguma coisa. E a graça fala sobre aquilo que Jesus veio e Ele fez. Porque nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos fazer. E João aqui então ele está falando que a lei ela foi dada por intermédio de Moisés. Então a lei ela foi dada de uma maneira impessoal. Deus veio e entregou a Moisés e Moisés entregou para o povo a lei. Só que a graça e a verdade vieram por Jesus. A graça e a verdade, ela veio pessoalmente até nós. Porque graça e verdade é Jesus. Não tem como a gente dizer que a graça é algo, que a verdade é algo, não. Jesus é a verdade da graça que veio nos libertar. Então Jesus ele veio pessoalmente até nós. Ele veio pessoalmente entregar a provisão da graça. Ele veio entregar a verdade sobre nós. Essa é a maravilhosa graça de Jesus sobre as nossas vidas. Então Jesus, ele é o favor de Deus que nós não merecíamos. Ele é a graça então de Deus que nós não merecíamos. Mas ele veio porque a lei, por nós mesmos nós não conseguiríamos alcançar. Nós iríamos cada vez mais tentar e nós nunca iríamos chegar a lugar nenhum. Mas Jesus ele veio e ele fez para nos colocar em um lugar, assentados com ele, por causa da graça de Jesus. Então essa é a preciosidade da graça. Outra diferença entre a lei e a graça é que a lei ela sempre vai exigir algo de nós. Mas lá em Romanos 5,17 fala sobre provisão da graça, é a provisão da graça. A graça ela supre as nossas vidas. A lei, se nós formos ler a lei, desde quando a lei foi dada até Jesus, a gente vê as pessoas sempre tentando melhorar, tentando fazer algo. Então a lei ela sempre vai exigir o melhor de você. Você precisa fazer isso, você precisa melhorar naquilo, você precisa acertar nisso. Então a lei ela sempre exige o melhor de você. Que você melhore, que você tente mais, que você faça algo mais. Só que a graça simplesmente ela veio e deu o melhor dela por você. É isso que Jesus fez. Enquanto a lei vai exigir que você precisa fazer, que você precisa entregar o seu melhor, que você precisa fazer tantas coisas, Jesus ele veio e ele deu o melhor dele para você. Ele se deu por inteiro por você. Então a graça, Jesus, ele é a provisão sobre as nossas vidas. Ele é o que nos supre dia após dia. Como João fala, graça sobre graça, é graça no lugar da graça. Quando eu achei que já tinha graça suficiente, veio mais um pouquinho de graça. E quando eu achei que já era mais do que suficiente, veio mais graça. É sempre graça sobre graça, é de graça em graça que nós vivemos a vida com Jesus. Então a graça ela é uma pessoa, a graça é o próprio Jesus. E Ele me provê em todas as coisas. Ele supre a minha vida em todas as coisas. E aí, quando eu entendo isso, então eu entendo a suficiência da graça. Que a graça de Jesus é suficiente para a minha vida. Jesus é o suficiente para mim. E uma das histórias que nós podemos ver, que conta sobre alguém que entendeu a verdadeira graça de Jesus, que verdadeiramente entendeu a suficiência da graça de Jesus. Está lá em Lucas 10, versículo 38. É um versículo muito conhecido, muito ministrado, que relata sobre Jesus na casa de Marta e de Maria. Lucas 10, versículo 38. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço.
e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então aqui nós vemos dois tipos de pessoas. Nós vemos Marta e nós vemos Maria. Marta representa aquele tipo de pessoa que vive debaixo da lei, que sempre tenta fazer algo por Jesus, que tenta fazer, alcançar as coisas fazendo. E a gente vê então que Marta, ela chega ali, ela está ali toda preocupada, preparando um jantar para Jesus, que Jesus precisava comer, Jesus precisava se alimentar. E ela estava ali inquieta com todas as coisas, ela precisava arrumar a casa, precisava deixar a louça lavada. Maria, então, ela simplesmente escolhe estar aos pés de Jesus, e isso incomoda Marta. Só que Maria escolheu estar aos pés de Jesus porque ela entendeu a suficiência da graça, sabe? E Marta, então, ela representa as pessoas que vivem debaixo da lei. As pessoas que vivem debaixo da lei, elas sempre vão viver uma vida entendendo que elas precisam alimentar Jesus, de certa forma, que elas precisam fazer algo para Jesus. Mas aqueles que vivem debaixo da graça, aqueles que entendem a graça, entendem que não é sobre alimentar Jesus, mas é sobre ser alimentado por Ele, é sobre recebermos dele. Isso é a verdade sobre a graça. Então Maria, enquanto ela estava ali aos pés de Jesus, ela simplesmente estava entendendo, ela estava dizendo: eu entendi a suficiência da graça, a graça é suficiente para mim. A única coisa que eu preciso fazer é receber dele, eu preciso receber dele, eu preciso me alimentar dele. A gente usa um exemplo, e eu achei muito interessante quando eu ouvi esse exemplo. Você é uma criança, e aí de repente alguém chega com um pirulito para você e fala: toma esse pirulito, você ganhou esse pirulito. Só que para você poder pegar esse pirulito, você precisa ir lá e lavar a louça primeiro. Aí você vai lá, lava a louça. Você termina de lavar a louça, a pessoa fala: agora você precisa varrer a casa. Aí você vai e você varre a casa. Agora você precisa lavar o banheiro. Agora você precisa limpar o quintal. E cada hora que você faz uma coisa, essa pessoa sempre vai exigir um pouquinho mais para você fazer alguma coisa. E vai chegar a um ponto que você já nem vai saber mais por que você está fazendo. A graça de ganhar o pirulito, você já perdeu, você não quer mais nem saber mais. Você está fazendo por fazer. Só que Jesus, ele veio e ele te deu o pirulito. Aí você fica meio assim, achando estranho. Você fala: tá, mas eu preciso lavar a louça. Jesus fala: eu já lavei a louça para você. Mas eu preciso varrer a casa. Eu já varri a casa para você. Eu preciso lavar o quintal. Jesus fala: eu já fiz tudo por você. Essa é a suficiência da graça. Essa é a provisão da graça. Eu já fiz tudo por você. A única coisa que você precisa fazer é tomar, é receber. Então Maria, ela simplesmente entendeu isso. Então ela entendeu que apenas uma coisa era necessária para ela: crer. A única coisa que era necessária é ela crer em Jesus e receber dele. E essa era a melhor parte. E dela nunca seria tirada. Essa é a melhor parte das nossas vidas. Essa é a melhor parte do Evangelho, quando nós entendemos que nós só precisamos crer e receber de Deus. Pense aí. Talvez você tem vontade de ganhar muito alguma coisa. Talvez um carro, uma casa. E você então decide: eu quero um carro e eu vou trabalhar por isso. Você trabalha. E depois de uns 2, 3 anos você consegue então comprar o seu carro. Qual é a melhor parte? O trabalho ou o momento que você ganhou o seu carro, que você conseguiu comprar o seu carro? Claro que a melhor parte é quando você consegue comprar o seu carro e usufruir dele. Então, quando nós estamos debaixo da lei, nós estamos exatamente assim. Nós estamos como Marta, inquietos, tentando alcançar alguma coisa, tentando trabalhar e nunca conseguimos chegar na melhor parte, que é receber. Aí, de repente, então, veio Jesus e ele falou: você quer tanto um carro? Toma o seu carro. Só que ele foi além ainda, ele foi, comprou uma moto e comprou uma casa para você. Qual que é a melhor parte? Então, Jesus, ele veio.
Ele deu a provisão da graça sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver uma graça que superabundou, uma graça que pagou muito além daquilo que nós merecíamos, que pagou muito além daquilo que nós estávamos devendo, muito além do que aquilo que nós queríamos. Então essa é a suficiência da graça, essa é a melhor parte da graça, é quando eu entendo, quando eu creio e quando eu recebo. Quando eu tenho então Jesus como único e suficiente na minha vida. Jesus é suficiente para mim em tudo, porque Ele me supriu em todas as coisas e Ele continua me suprindo, graça sobre graça. Então essa é a suficiência da graça. Abram suas Bíblias comigo lá em João 12. João 12, a partir do primeiro versículo. Aqui narra a história sobre quando Jesus ele é ungido em Betânia. João 12, versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês terão sempre consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então aqui nós vemos novamente Jesus com Marta, Maria, Lázaro, seus discípulos. E nós vemos então 2 cenários diferentes. Alguém que entendeu a graça suficiente, a graça que supre todas as coisas. E alguém que via a graça como algo barato, como algo sem valor, porque simplesmente não entendeu a verdade sobre ela. E nós vemos então que Marta continua ali, tentando servir Jesus e fazer algo por ele. E que ele precisava ali jantar, que tudo precisava estar em ordem. Ela continuava inquieta, ela continuava ali fazendo as suas coisas. Só que quando nós olhamos para Maria, nós vemos que a Maria ela reagiu. Toda ação tem uma reação. Jesus amou Maria. Jesus estava ali, enquanto lá no outro versículo que a gente leu, Maria estava recebendo algo de Jesus. E diante dessa ação então de Jesus, Maria reagiu. E qual que foi a reação de Maria? Foi derramar diante dele um nardo puro. E se nós formos ver, né, o próprio Judas fala que seriam 300 denários. Naquela época, quando as pessoas trabalhavam, elas recebiam 1 denário por dia. Então, tipo, se ela trabalhava um dia, ela recebia 1 denário. E assim por diante. Então 300 denários mais ou menos daria o valor o salário do trabalho do ano inteiro dela. Então Maria ela entregou algo que para ela era muito precioso. E quando nós olhamos assim, eu fiquei perguntando, eu falei, tá, Maria ela entregou aquilo que ela tinha de mais valioso. E muitas vezes nós olhamos para isso como se Maria ela estivesse entregando tudo para Jesus e tal, e muitas vezes a gente tenta igualar aquilo que nós fazemos, aquilo que Maria fez, aquilo que Jesus fez. Sabe, nós ouvimos as pessoas dizer, eu entrego toda a minha vida a Jesus, como se a minha entrega fosse se igualar àquilo que Jesus fez. Só que Maria, ela entendeu a abundância da graça. Ela entendeu que a graça supre todas as coisas. Aqueles 300 denários não era nada perto daquilo que Jesus faria por ela. Sabe, ela entendeu que a graça é suficiente. Ela entendeu a preciosidade da graça sobre ela. Sabe, eu fico pensando, talvez aquele frasco de nardo que Maria tivesse era a provisão dela.
Como eu falei, eles recebiam 1 denário por dia. Então ela tinha aquele perfume equivalente a 300 denários. Talvez fosse ali um socorro dela se caso um dia ela não recebesse, ela não conseguisse trabalhar. Então talvez ali tivesse guardado, igual a gente guarda no banco um dinheirinho lá sempre quando a gente precisa, pra gente ir lá e nos acudir nos momentos difíceis. Então talvez aquele ali fosse a provisão de Maria guardada para talvez um futuro de algo que acontecesse e ela precisasse daquele dinheiro. Só que o que Maria faz então? Ela derrama aquilo diante de Jesus porque ela entende que a graça supre todas as coisas. Que se um dia ela precisasse de alguma coisa, Jesus supriria ela em todas as coisas. Então quando nós falamos que nós vamos entregar a nossa vida a Jesus, não pense que você está se igualando, não pense que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entrego tudo que eu tenho, agora eu estou quite por causa daquilo que Ele fez. Não, entenda que o que Jesus fez é muito maior do que aquilo que você pode fazer por Ele, porque a graça superabundou. Então a Maria, ela entregou tudo. Ela entregou tudo, a provisão que ela tinha, tudo aquilo que ela tinha ganhado pelo seu próprio esforço, para simplesmente ganhar toda a provisão da graça sobre ela. Por outro lado, nós vemos Judas. Então Judas, ele se escandaliza com aquilo. Ele fala que, por que ela fez isso? Por que ela não deu para os pobres? Por que ela não fez outra coisa? Por que ela não guardou? Só que o interesse de Judas, a própria Bíblia fala que ele não falou isso porque ele se importava com os pobres, mas porque ele estava interessado naquilo que ele podia pegar para ele, naquilo que ele podia garantir para ele. E muitas vezes é isso que as pessoas estão fazendo. Elas acham que a graça é tão barata a ponto de que elas podem fazer alguma coisa para garantir algo, porque elas não acreditam na suficiência da graça sobre a vida delas. Sabe, nós vemos as pessoas tentando barganhar com Deus as coisas. Eu costumo orar 2 horas por dia, mas hoje eu orei 5 horas. Então eu já garanti um pouquinho ali a mais com Deus. Tá de boa. Eu jejuo 5 dias, agora eu consegui jejuar 10 dias, não perdi o jejum, fiz tudo certo. Então garanti um pouquinho a mais com Deus. As pessoas sempre acham que é isso. Fazer as coisas para Deus é garantir um pouquinho a mais com Ele. Mas a verdade é que quando a gente entende a graça, nós entendemos que ela nos supre independente de algo que nós fazemos. Independente se hoje eu orei 15 minutos ou eu orei 2 horas, a graça supre, porque a graça não é por aquilo que eu posso fazer. A lei é, mas a graça é por aquilo que Jesus fez sobre a minha vida. Então quando nós entendemos a suficiência da graça, as coisas começam a mudar nas nossas vidas. Sabe, as pessoas falam, eu vou dizimar porque eu preciso ser abençoado, porque eu preciso ganhar um aumento no meu trabalho, eu preciso fazer isso. Só que quando nós entendemos que a graça é suficiente, quando nós dizimamos, nós não dizimamos mais para sermos abençoados, mas nós dizimamos porque nós já fomos abençoados. Quando nós oramos, nós não oramos mais para que eu seja abençoado mais, para que eu consiga alguma coisa. Não, nós oramos para agradecer a Deus, porque Ele já supriu sobre as nossas vidas. Quando nós jejuamos, nós não fazemos jejum para nos libertar de pecado, para fazer isso e aquilo, ser livre das coisas. Eu vou fazer um jejum. Não, a gente jejua simplesmente para a gente estar mais consciente daquilo que Jesus já fez por nós. Então, quando nós entendemos a suficiência da graça, é dessa maneira que nós começamos a viver. Nós não fazemos mais para ter, mas nós fazemos porque nós já temos, porque já foi suprido nas nossas vidas. Paulo, em 1 Coríntios 15, 9. 1 Coríntios 15, 9. Paulo diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, não quer tenha sido eu, quer tenha sido eles. Isto é o que pregamos, e é isto que vocês creram. Então Paulo está falando, eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, eu trabalhei muito mais do que todos, porque eu sou bom? Não,
Ele fala, eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu sou aquele que perseguiu a igreja. Eu sou aquele que estava lá vivendo debaixo da lei, fazendo tudo as coisas, achando que eu era o bonzão. Só que a graça de Deus, por causa da graça de Deus, eu sou o que eu sou. E é por isso que eu trabalhei mais, porque eu entendi a graça de Deus sobre a minha vida. Então, quando nós pregamos sobre a graça, muitas vezes as pessoas se escandalizam, as pessoas ficam assim, tá, vocês falam tanto da graça, vocês falam tanto desse evangelho muitas vezes barato, porque as pessoas não entendem, as pessoas acham que nós falamos da graça e muitas vezes nós estamos tirando as obras, nós estamos tirando o trabalho, o esforço. Mas a verdade é que a lei, ela é assim, você se esforçava, você trabalhava, você tinha. Agora pela graça é totalmente ao contrário. Você tem a graça e ela em você te faz então fazer as coisas. Sabe, eu não faço mais porque eu quero algo de Deus, eu faço porque eu já tenho esse algo de Deus. Eu tenho Deus em mim, eu tenho Jesus em mim. E é por isso então que eu faço. Então Paulo, ele fala exatamente sobre isso. É pela graça de Deus em mim que eu sou o que eu sou. Paulo, ele não tinha do que se gloriar, ele mesmo fala, eu me gloriei nas minhas fraquezas, eu não tenho do que me gloriar. Porque o que eu sou, o que eu faço, o que eu fiz, é a graça de Deus comigo, porque Jesus é comigo. E Maria, lá no texto que nós lemos de Maria, nós vemos então que ela derramou aquele perfume precioso diante de Jesus. Aquilo escandalizou as pessoas, talvez, que estavam ao redor. Só que Jesus diz que era para deixar em paz, que o guarde para o dia do seu sepultamento. Em algumas outras referências nos outros evangelhos, Jesus fala que Maria fez uma boa ação com ele, que ela tinha preparado o corpo de Jesus para o seu sepultamento. E eu fiquei pensando a respeito disso. Só que se nós formos ver o evangelho, se nós formos ver a Bíblia, nós vemos então que, como foi falado algumas ministrações atrás, que a nova aliança ela só começou a partir da obra consumada de Jesus. Então, para a graça ser manifesta a todos, para que a graça pudesse alcançar a todos os homens, Jesus ele precisava completar a obra. A obra precisava ser feita, alguém tinha que morrer. A lei exigia que alguém precisava morrer, alguém precisava pagar. E então, Maria, enquanto ela derramou aquele perfume, Jesus fala que ele estava sendo preparado para o seu sepultamento. Ou seja, ele estava sendo preparado para a morte que ele tinha que vir. Porque se não houvesse morte, não tinha como a graça se manifestar a todos. Não tinha como a graça então se manifestar. Tito 2 fala isso, que então a graça se manifestou salvadora a todos. Para Jesus ser manifesto, ele tinha que morrer. E Maria então, que estava ali um passo um pouquinho à frente, já tinha entendido sobre a graça. Então ela fez parte do preparo de Jesus para aquilo que viria futuramente. E nós vemos então que tudo aquilo que as pessoas viveram antes da obra consumada de Jesus era apenas vislumbres, era apenas uma sombra daquilo que viria. E Jesus então ele fala, né, que pois os pobres vocês terão sempre consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus estava falando, deixa para fazer as coisas depois, porque eu nem sempre vou estar aqui, eu preciso morrer. Talvez vocês ainda não tenham entendido, eu preciso morrer, eu não vou ficar sempre com vocês, eu vou voltar para o meu Pai. Só que quando eu for para a cruz, quando eu morrer, a graça vai ser manifesta, a graça vai estar em vocês. E aí então vocês vão começar a fazer as boas obras através da graça, através do Espírito em vocês. Então depois da graça manifesta, Jesus em nós, Jesus nas nossas vidas, Ele nos leva então a nos dedicarmos às boas obras. É a continuação do versículo de Tito 2. Então Jesus em nós, a graça em nós, então ela nos leva a viver as boas obras, a nos dedicarmos às boas obras. Assim como Paulo fala, não porque nós somos bons, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque é a graça de Jesus em nós, é a graça de Deus em nós. Então Maria, ela fez parte de algo tão grandioso, porque ela simplesmente entendeu quem era
a graça. Quem é a verdadeira graça? Porque ela entendeu que a graça supre todas as coisas sobre as nossas vidas. Então nós recebemos a plenitude do Senhor. Nós recebemos graça no lugar da graça e mais graça e mais graça. Porque Jesus se entregou e a graça se manifestou a todos. A graça, então, a partir de agora, ela é para todos aqueles que creem, para todos aqueles que recebem. A graça está aí. Ela já foi manifestada na cruz, ela já foi manifestada. A única coisa que nós precisamos fazer é crer e receber. É crer que essa graça está sempre nos suprindo. Dia após dia ela nos supre, é graça sobre graça. Porque ela nos supre. Porque aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Ou seja, a graça foi maior do que o pecado. As pessoas pregam, as pessoas falam que Jesus veio somente para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados e ponto. Só que não é isso que a Bíblia diz. Não fala que o pecado abundou e a graça pagou. Não, fala que a graça superabundou, a graça foi além. Então nós recebemos muito mais nessa provisão da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então nós vemos, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a graça manifesta por nós, quando nós olhamos na cruz. Quando nós olhamos Jesus, então agora ressurreto, é Ele em nós e Ele através de nós. A graça é em nós e manifesta através de nós. E é por isso que nós podemos fazer todas as coisas. É por isso que nós podemos então fazer, porque nós entendemos que nós já fomos supridos, que nós já somos abençoados, que nós já fomos alcançados, que nós já somos, porque Jesus é. E para encerrar, nos outros evangelhos que conta sobre a história de Maria, Jesus fala que aonde o evangelho fosse anunciado, a história dela seria contada. E eu acho isso incrível. Porque quando nós entendemos a graça, não tem como a gente viver uma vida que não marca as pessoas. Quando a gente entende a verdade sobre a graça, quando a gente entende a provisão da graça, quando a gente entende verdadeiramente Jesus, não tem como a gente viver uma vida que não marca as pessoas. Não tem como a gente estar no lugar e não marcar aquele lugar, não tem como. Quando nós entendemos a verdade sobre a graça, aonde nós passarmos, nós iremos marcar, porque não é nós, mas é Cristo em nós. Então que como Maria, nós possamos nos voltar para Jesus e entender que uma coisa é necessária, é apenas crer na graça que já veio, que já supriu, que já fez e continua fazendo, continua suprindo sobre as nossas vidas dia após dia. E essa graça em nós então é que nos levará a vivermos coisas extraordinárias. É essa graça em nós então que nos levará a manifestar o amor de Deus, a presença de Deus aonde nós estivermos. Cristo em nós é a esperança que o mundo espera lá fora. É Cristo em nós. Não é o nosso esforço, não é o nosso trabalho, não é as nossas conquistas, mas é Cristo, o Cristo ressurreto, que veio, que fez, que supriu e continua fazendo agora através de nós. Então que realmente nós possamos buscar entender essa graça preciosa. Que nós possamos entender então que Jesus é a graça, Jesus é a verdade. Ele veio e agora através do Espírito Santo Ele está em nós e Ele quer começar a agir através de nós. Mas para isso então nós precisamos entender que nós precisamos depender totalmente da provisão da graça. Não tem como você viver um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Ou você é ou você não é. Ou você está na graça ou você não está na graça. Ou você vive da provisão da graça ou você vive da provisão do seu trabalho, do seu esforço. Não tem como. Ou você é frio ou você é quente. Ou você está na graça ou você vai continuar vivendo pela lei. Você vai continuar vivendo pelo seu trabalho, pelo seu próprio esforço. Maria, ela entendeu. E no ponto que ela entendeu então que a graça podia suprir todas as coisas, ela abriu mão de tudo. Porque ela sabia que mesmo abrindo mão de tudo, ainda não se igualaria àquilo que Cristo faria por ela, aquilo que Cristo seria nela.
Então que realmente nós possamos olhar a graça como algo que superabundou, como algo que é maior que todas as coisas, como algo que é tão grandioso, tão maravilhoso, tão perfeito. Essa é a graça, esse é Jesus. Jesus é suficiente nas nossas vidas. Jesus é suficiente para suprir todas as coisas. Se você precisa de uma cura, Jesus é suficiente, porque a graça já veio e se manifestou. Se você precisa de melhoria no seu financeiro, se você precisa de bênçãos na sua casa, se você precisa de qualquer coisa, a graça supre, a graça é aquilo que você precisa. Jesus se manifestou Salvador a todos, Jesus é a salvação, Jesus é o sozo, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que transforma as vidas. Jesus é suficiente sobre nós, Jesus é suficiente nas nossas vidas. Jesus é suficiente sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Jesus é suficiente. A graça é maior que o caos, a graça é maior que o pecado, a graça é maior do que todas as coisas. Porque a graça não é algo, a graça é Jesus. A graça é Cristo, que veio, que morreu, que se entregou por amor de cada um de nós. E agora Ele está em nós. Jesus, Ele era a expressão, Ele é a expressão exata de Deus. E agora então Ele em nós podemos também expressar quem Deus é. O mundo lá fora precisa começar a ver quem Deus é. O mundo lá fora precisa começar a entender quem Deus é. É tão triste a gente ter que vir pregar e ter que dizer que Deus é bom, que Deus é amoroso, porque as pessoas acham que Deus é um Deus irado, que é um Deus bravo, que é um Deus ruim. Simplesmente porque elas não entenderam a graça. Simplesmente porque elas ainda estão tentando pelo seu próprio esforço. Muitas vezes acabam se frustrando, porque muitas vezes elas acham que ainda os céus estão fechados sobre ela. Mas a verdade é que há uns céus abertos sobre aqueles que estão em Jesus. Que a graça, ela é derramada sobre as nossas vidas sem medidas. Que ela nos supre independente daquilo que nós precisamos. Que Jesus é tudo em nós. Ele é tudo em todos. Amém? Então que essa verdade, que essa graça possa invadir o seu coração. Que essa graça, que esse Jesus precioso, que a suficiência de Jesus possa então entrar no seu coração. Que Ele realmente possa mostrar que Ele é suficiente, que apenas uma coisa é necessária, porque Ele já fez tudo. A casa que muitas vezes você acha que está bagunçada, Ele já arrumou para você. A dívida que você tinha com Deus, que você muitas vezes acha que ainda precisa ser paga, Cristo já pagou. Ele fez tudo por você. Uma coisa só é necessária, é você estar diante dEle e receber dEle. Amém?